bem? Bom dia a todos e todas. Momento de defesa de trabalho de conclusão de curso. O aluno é o Luiz Guilherme Barbosa de Almeida. Ele vai apresentar o trabalho A Game Terapia como estratégia para o tratamento e reabilitação de doenças. Na banca, nós vamos contar com a ajuda do professor Marco Aurélio Serafim Bonvino. Então, Luiz, 10 minutinhos, fica à vontade, a aula é sua. Obrigado, Rubens. Tudo bem? Bom dia, meu nome é Luiz. Vou falar um pouco sobre a game terapia como estratégia de reabilitação de doenças. Então, vamos lá para o objetivo da pesquisa. A princípio, é relatar os benefícios da game terapia no centro de reabilitação de pessoas que têm doenças que afetam habilidades motoras, cognitivas, e o estudo vai a partir disso. A gente vai relatar na pesquisa como a game terapia age em diferentes contextos. Então, a gente vai seguir nessa ideia. A game terapia em diferentes doenças, como ela age, como ela pode solucionar ou reabilitar um paciente, uma criança, algo do tipo. A pesquisa se trata de uma revisão de literatura. Então, a gente buscou diferentes artigos, diferentes autores, vamos falar de artigos desde 1995 até os dias atuais de 2021. Brevemente, para a gente começar falando, a gente tem que falar um pouquinho lá no começo, na história dos games, a história dos videogames. Inicialmente, os videogames surgiram como uma alternativa de entretenimento e foi criado por Nolan Bushnell, que era um engenheiro eletricista e foi considerado o pai dos videogames. Ele trabalhava numa empresa manufaturando máquinas de pinball. Então, ele fazia já a ideia ali do videogame, porém ele não sabia como começar. Então, quando ele se juntou com um amigo dele, ele criou o primeiro arcade. Foi aquelas máquinas de fliperama mesmo, que as pessoas colocavam uma moedinha e jogavam algum jogo. Esse jogo em questão foi o Computador Space. Nesse jogo, a pessoa controlava uma nave espacial e tinha que desviar dos tiros, tentando destruir as naves alienígenas. Na imagem, tá ele com mais amigos, aí eles reformularam a ideia e fizeram o primeiro fliperama, o primeiro arcade, que foi o Pong. E no Pong, ele tinha a mesma ideia. A pessoa coloca a moeda, joga e podia se divertir em casas, assim, de entretenimento. Aí logo, na imagem também mostra aí o Atari, que foi logo depois, quando eles reformularam a ideia e fizeram no contexto da televisão. Então, eles podiam jogar através da televisão e não só indo até o lugar. Aí já indo para os dias atuais, a gente tem a realidade virtual, que a gente está bem aceitando já está uma realidade próxima, onde a gente consegue ter máquinas cada vez mais realísticas. E a realidade virtual, de acordo com Santana, 2015, é uma forma de interação entre as máquinas e nós, seres humanos. Favorece a movimentação, a visualização dos movimentos e também a interação em tempo real com o personagem ou um ambiente tridimensional, que é criada a partir de um computador. Aí que surge o contexto da game terapia. O que seria a game terapia? A gente compreende que a game terapia é um método de terapia não invasiva, que a pessoa é submetida a sessões de jogos e tem o objetivo de estimular diferentes aspectos, tanto cognitivo quanto motor. Então, são utilizados diferentes consoles, diferentes videogames nas sessões. E como é algo mais acessível, os videogames, como é de entretenimento, é mais acessível, é uma prática cada vez mais comum nos centros de reabilitação. É uma prática mais que atinge mais o público e também é mais interativo. Então, é uma prática que acaba sendo mais... que recruta mais a pessoa ali na game terapia, na sessão ali de fisioterapia, no caso. Aí, voltando para a game terapia, ela é uma técnica que permite a interação do indivíduo com o sistema. Então, a pessoa vai ali se movimentar junto com a máquina, recria uma realidade virtual proporcionando um treinamento cognitivo e motor. Portanto, podemos analisar que a game terapia é uma ferramenta terapêutica que surge no campo também da neuroreabilitação. Então, no contexto da nossa pesquisa aqui, eu vou citar um pouquinho como que ela age em diferentes doenças, né? Então, como ela pode ajudar a reabilitar. E ela tem muita questão cognitiva. Então, a reabilitação ali ocorre de maneira acentuada e pode melhorar a pessoa a desenvolver o cognitivo, o motor, e pode ajudar ela a voltar para as práticas físicas mesmo, né? Portanto, esse novo conceito de interação é classificado como um avanço da interação, possibilitando a interação do usuário com uma máquina e melhorando os aspectos físicos e motores cognitivos da pessoa.
Agora, já indo um pouco mais do contexto do nosso trabalho, a gente vai citar um pouco a gameterapia diante de algumas doenças. Então, quando a gente pensa na doença de Parkinson, eu trouxe estudo que mostrou que a doença de Parkinson ela foi trabalhada ali, a gameterapia foi inserida entre pessoas aí na média de 63 anos e foram utilizados questionários avaliativos, que foi mostrado ali a qualidade de vida antes e depois da gameterapia. Esse questionário se chama PDQ-39, é um questionário que é subdividido em 8 domínios, lição do bem-estar emocional, desconforto corporal e como está o aspecto cognitivo da pessoa. Para avaliar esses dados, foram utilizados o teste de Colchon. Então, eles notaram que teve uma redução ali de aproximadamente 10 pontos entre a avaliação inicial e a final do paciente. Então, salientando um indicativo de melhora de qualidade de vida. Então, a gameterapia apresenta uma melhora no cognitivo dos indivíduos nesse domínio. Portanto, considera que a gameterapia pode ajudar eles voltarem a estimular a prática cognitiva para voltar a fazer uma prática motora, fazer uma atividade, pode melhorar nessa questão. Então, a partir dos resultados que a gente obtivemos na pesquisa, a gente conseguiu aferir que a gameterapia tem um efeito sobre o domínio cognitivo e a atenção dos pacientes com doença de Parkinson. Então, a gente teve bons resultados referente à gameterapia diante da doença de Parkinson. Agora, quando a gente vai um pouquinho para a síndrome de Down, a gente sabe que movimentos mais desajeitados, lentos, associados a procedimentos não usuais para soluções de problemas motores. É muito comum a marcha ser mais desajeitada, tem ali uma frouxidão ligamentar. E da onde que vem a gameterapia nesse contexto? Porque o que acontece? Os procedimentos fisioterápicos devem ocorrer de maneira precoce num paciente com síndrome de Down, para auxiliar nos processos dos marcos motores. Então, o que acontece? A gameterapia, ela surge nesse contexto, fazendo uma prática mais estimulante, onde o paciente não desista ali da fisioterapia, não desista das práticas ali dos marcos motores dela. Porque acontece que a criança começa, porém não tem muito incentivo, ou às vezes o modo tradicional não é tão estimulante. Então, a criança acaba não continuando, ela desiste. Ela faz um tempo e desiste. A gameterapia surge nesse contexto, para ser uma prática mais rica, mais divertida e mais entretida. Então a criança consegue fazer com mais gosto, mais vontade. Então, os sistemas de realidade virtual, a gameterapia, surgem e facilitam esse desenvolvimento, tanto perceptual, motor e cognitivo, contribuem a uma participação mais ativa durante a sessão do tratamento, uma vez que proporciona uma experiência visual, interativa e concede um feedback imediato, auxiliando ali no fisioterapeuta que está na sala, ou o educador físico, o profissional de educação física que está auxiliando ali. Agora, quando a gente já parte para o contexto da paralisia cerebral, a gente sabe que ocorre desordens motoras, comprometimento do cérebro ali, pode desencadear alterações sensoriais e comportamentais cognitivas. Então, a gameterapia também, nesse contexto, eu utilizei um artigo que ele menciona que foi utilizado no paciente com paralisia cerebral, e diante disso, como que a gameterapia obteve bons resultados ali. Então, destaca que teve uma intervenção através da utilização do uso do videogame e teve uma contribuição na melhora cognitiva de 10 habilidades cognitivas, sendo 5 estimuladas em diferentes jogos. Então, a criança ia ali, fazia o uso do videogame, jogava diferentes jogos e estimulava melhorando o cognitivo dela. Então, a gameterapia surge nesse contexto. E o autor também ele menciona que a gameterapia pode apresentar como uma estratégia terapêutica ocupacional, proporcionar melhora nas habilidades cognitivas e na participação no tratamento, sendo uma forte aliada a outros métodos de tratamento dos indivíduos com paralisia cerebral. Aí, agora, quando a gente vai para o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, a gameterapia tem se mostrado um modelo de intervenção eficaz. Por quê? O que acontece? A criança ali com TDAH, ela tem déficit motor, acaba ocorrendo ali uma desordem, e a gameterapia pode ser uma maneira lúdica da criança, o paciente, maximizar ali os efeitos do tratamento. Ela vai ter mais interesse, ela vai ter mais disposição para continuar a prática, auxiliando nesse processo.
Diante disso, os resultados obtidos através desse estudo demonstram que foram obtidas bastante significância estatística, porém mostra que a game terapia tem um efeito positivo na motricidade fina dos pacientes com TDAH. Então, outro benefício de utilizar a game terapia é devido à sua fácil aplicação. Como não exige alto grau de treinamento, os videogames se tornam cada vez mais comuns, mais fácil acesso, então possibilitando a implementação de maneira mais fácil nas clínicas, laboratórios e tudo mais. Agora, fechando tudo, através dos estudos que eu mencionei, a gente conclui que a game terapia é um modelo de terapia não convencional, uma estratégia nova de reabilitação que pode se beneficiar de maneira significativa em diferentes contextos da fisioterapia e na educação física. Portanto, a game terapia ela não é uma modificação dos tratamentos que a gente conhece hoje, mas sim uma alternativa dinâmica e até divertida no processo para auxiliar na reabilitação de doenças cognitivas ou motoras. Então, ela surge nesse contexto. Ela pode ajudar ali o paciente a melhorar o cognitivo, desenvolve também o equilíbrio. Então, é um estudo muito novo. Então, a gente está descobrindo bastante coisa. Tem bastante indício, então a gente tem que trabalhar, buscar em diferentes contextos. Acontece ali num paciente que tem uma deficiência visual, que tem uma deficiência ali auditiva. Então, é algo que está sendo estudado ainda, é um estudo muito bebê ainda, muito novo. Então, como a tecnologia é algo que desenvolve todo dia, a gente está sempre nesse processo, a gente está descobrindo bastante coisa. O que os autores relatam é que não existe ainda, não é muito comum, uma máquina feita só para isso. Não tem um videogame só para isso ainda. Então, ainda está em desenvolvimento. Alguns autores mencionam que tem que ser ter mais oportunidades, mais estratégias voltadas só para game terapia. Um console, um videogame só para isso, só para recuperação de tal doença, recuperação de tal distúrbio. Então, é algo que a gente está conhecendo agora e está cada dia mais evoluindo. Essas são minhas referências que eu utilizei. Eu queria agradecer primeiramente o Rubens, a Gisele, todo mundo que me ajudou nesse processo. E nem a pesquisa da game terapia é algo muito novo ainda, e é muito novo para mim. Eu tenho muito interesse em continuar. Eu penso em sempre buscar mais conteúdos e alimentar mais esse trabalho. Muito obrigado, professor. Luiz, parabéns pela apresentação segura. O Luiz realmente ele se empenhou e um pouquinho além, né, do que é exigido para esse nível de formação. Então, ele foi atrás de fazer a revisão sistemática, já indicada lá pelo professor Malcarelli, lá no momento da qualificação ainda, né? Inspirado também na defesa de outros colegas de outros períodos. Então, professor Marco, pode ser bem rigoroso, bem exigente, porque ele pretende continuar isso daí, de repente ir para campo, tentar uma publicação. Então, não precisa floreios, tá? Pode ser bem direto ao ponto com ele. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo bem. Então, vamos lá. Luiz, primeiro, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Realmente, como o Rubens falou, você se preparou para apresentar, né? Dá para perceber que você estava seguro do que você estava falando. E tudo que eu for comentar aqui mais uma vez, para dar uma colaboração nesse processo, para sempre você se aprimorar cada vez mais no processo de pesquisa, né? No processo seja no futuro pós-graduação lato sensu, stricto sensu, para você buscar realmente se aprimorar cada vez mais nesse assunto. Primeira coisa que eu vou comentar com você, como sugestão, é que quando você for fazer uma apresentação dentro de uma instituição, para um TCC, para uma dissertação de mestrado, para uma tese de doutorado, seja o que for, o estilo de apresentação é um. Se você for dar uma palestra, se você for falar com uma turma numa empresa, enfim, o estilo é outro, tá? Ou tem que ser outro. Esse modelo que você usou de apresentação não é um modelo
que se usa, por exemplo, numa apresentação de TCC, tá? Tava legal, mas os slides, eu percebi que você colocou o slide, explicou tudo que tinha daquele slide, isso é ótimo, mostra que você conhece o que você está falando. Mas numa apresentação de TCC, o slide ele tem que ser mais clean e tem que estar em tópicos que você está falando, né? E outra coisa, todos os slides, eu vi que você colocou as referências no final, mas as referências, elas devem ser usadas em cada slide. Então, você falou lá, a paralisia cerebral, segundo o autor que eu pesquisei, qual autor? Entendeu? Então, cada slide referenciado, isso valoriza ainda mais a sua apresentação, tá? Mas fica aí como uma sugestão para você usar 2 modelos de apresentação. Um que é mais dinâmico, mais colorido, cheio de imagem, que é o que você fez, e um que é um pouco mais sóbrio, né? Dentro de um processo de uma apresentação de TCC, por exemplo, tá? Pois bem, sobre o trabalho em si, veja só. Eu vi que você fez uma busca mais acentuada, né? E no Google Acadêmico, Cielo, PubMed, maravilha. Eu quero fazer uma pergunta para você, Luiz. Nesse processo que o Rubens conduziu você, que você está vindo desde lá de trás, dentro do seu TCC, não só em game terapia, tá? Eu não quero saber da game terapia, mas desse processo de você fazer, né, todo esse trabalho para montar um TCC. O que você aprendeu dentro dessa disciplina? Então, o processo em si, sem ser a game terapia, foi... como eu nunca tive esse contato com a pesquisa, me auxiliou bastante de saber onde procurar. Inicialmente, eu comecei no Google Acadêmico, como acho que todo mundo que vai procurar algo mais específico, mais científico, a gente vai para lá. E depois, tanto que o Rubens falou, não, fazer uma revisão sistemática, PubMed, Pedro, tipo, eu aprendi que existem diferentes lugares, ferramentas de pesquisa que a gente pode procurar e que tem mais validade. Então, eu comecei meu trabalho com coisas muito breves, assim, sabe? Artigos que não são tão relevantes, apenas algo ali para banal, assim. Então, no processo, fui vendo que dá para a gente ir mais fundo, ver artigos diferentes, com mais validade, com mais mérito, assim, sabe? Mais a fundo, uma pesquisa, uma pesquisa de campo, uma revisão sistemática mais elaborada, um estudo de caso. Então, eu aprendi nesse processo que dá para a gente sempre um pouco mais fundo ali e ver mais o assunto que você está fazendo, o assunto que você está pesquisando de maneira mais concreta e mais salientando mais o que você está buscando, sabe? Então, nesse processo, eu aprendi muito sobre isso. Muito bem. Eu acho que é isso mesmo, né? A ideia de vocês, dentro da faculdade, apresentarem um TCC, não é para você apresentar um TCC. A ideia é você aprender a fazer pesquisa. E você aprender a fazer pesquisa não significa que você tem que ser um pesquisador, que você tem que ser um profissional que trabalhe só com pesquisa. Pelo contrário, né? As pesquisas, elas têm que ser usadas pelos clínicos, pelos profissionais de educação física. Então, por exemplo, você, na sua prática, trabalha com o pessoal mais voltado para a geriatria, mais idosos. Será que o alongamento faz bem para paciente idoso ou é melhor fazer o fortalecimento com treino de força? Pô, não sei. Onde você vai pesquisar isso? Nas bases de dados. Então, você faz um filtro dos últimos anos, do que está se falando, se estudando sobre o assunto. Então, essa disciplina tem a grande função também de facilitar a sua vida como profissional, tornando as suas condutas profissionais o mais próximo das evidências possível, certo? Além, lógico, de fomentar em você ou em qualquer pessoa a vontade de seguir na área da pesquisa, tá? Mas eu acho que o mais importante é isso, você, como um profissional de qualquer área, é você se basear em ciência para fazer as coisas.
Só que se você não sabe pesquisar, não adianta nada você tentar se basear em ciência. Então, essa disciplina conduz nesse sentido, tá? Muito bem. Falando um pouquinho do trabalho escrito, o resumo, eu sempre gosto que os principais tópicos, eles estejam destacados, né? Então, assim, tá bom o resumo, mas, por exemplo, você colocou aqui, ó, objetivo, tararararará. Lá embaixo você colocou, diante disso, o estudo se baseia, tararararará. Joia. Então, esses principais pontos, objetivo, metodologia, conclusão, deixa negritado dentro do resumo. Por que eu falo isso? Porque se você é um profissional que está buscando numa base de dados um artigo sobre alongamento em mulheres gestantes, você acha um artigo disso, você não vai ler o artigo na íntegra no começo, você vai procurar pelo resumo. E se o resumo está ordenado de forma setorial, fica mais fácil para quem está procurando, tá? Mas só uma sugestão para fazer isso nas próximas oportunidades aí. Muito bem. Tá. Então, veja só. Sobre o título, Luiz, é só uma sugestão também. Fisioterapeuta, profissional de educação física, não trata doença, tá? Então, você colocou aqui, a game terapia como estratégia para o tratamento e reabilitação de doenças. Então, a gente não vai tratar doenças, a gente trata as condições que a doença gera, tá? Então, tratamento, reabilitação de doenças, nossa, então o negócio deve ser a bala de prata aí para algumas coisas. Então, eu acho que o nome, isso acho que foi até uma falha minha lá atrás, de não ter falado para você, só ajustar. A palavra doença, a gente não trata. O que a gente trata é a sequela, ou as comorbidades que elas geram, ou as condições funcionais que elas alteram. Tá bom? Muito bem. Aí, lá no meio do artigo, eu vi que você colocou PC, doença de Parkinson, TDAH, aquela coisa toda. Só que, dentro do texto, a primeira vez que você escreve paralisia cerebral, ou que você coloca a sigla, né, PC, escreve lá, paralisia cerebral, porque eu sei o que é. O Rubens sabe, você sabe, mas talvez o Gilberto, que está acompanhando a gente aqui, não saiba, entendeu? Então, ou você lá no começo faz uma listinha de algumas abreviaturas, PC, paralisia, parará, parará. E mesmo assim, se você tiver essa listinha breve de abreviaturas dentro do texto, a primeira vez que você mencionar essa palavra, você coloca como a palavra inteira, a sigla, e depois você pode usar a sigla o trabalho todo, tá? Muito bem. Aí você fala da história aqui, opa, história dos games, joguei muito Atari, a metodologia, onde você buscou, joia, tá? Algumas coisinhas bem poucas que eu fiz considerações aqui, depois eu coloco lá, mas, por exemplo, você colocou, as palavras-chave são referentes a game terapia, videogame terapia, videogame, reabilitação, Kinect e realidade virtual. A gente sabe que palavras que não estão na língua portuguesa devem ser colocadas em itálico, né? Aí você colocou videogame sem itálico e realidade virtual em itálico. Então, são detalhezinhos bem pequenos, mas que ajudam a dar uma importância maior para o processo, tá? Essas abreviaturas eu já falei. Só chegar aqui umas... Tá. Quando você vai fazer uma conclusão de um trabalho, essa conclusão ela tem que ser muito sucinta, Luiz. Não precisa ser uma coisa com 2 parágrafos, 3 parágrafos, tá? Então, assim, a conclusão de um trabalho de pesquisa, independente do desenho de estudo, seja revisão sistemática, seja revisão de literatura, estudo de caso, não importa. A conclusão, ela tem que responder à pergunta do trabalho. Então, a sua pergunta de trabalho era: será que a game terapia é uma boa estratégia para tratar e reabilitar doenças? Certo? Então, a conclusão, ela tem que responder essa pergunta, tá?
e isso aí tem que ser sucinto, não precisa ser uma coisa muito grande, tá? Eu quero saber, eu não conheço nada, eu só estou lendo o seu artigo. Olha, fala disso aqui. Deixa eu ver o que ele conclui. Ah, tá. Eu não preciso ler uma página inteira de conclusão, tá bom? Você pode colocar isso numa discussão, se você quiser falar um pouquinho mais. A discussão é você discordar gentilmente do que os autores falam sobre aquele assunto, tá? Muito bem. Sobre as referências, a maioria delas estão nas normas ABNT, uma ou outra coisinha aqui, só que deu uma escapada, mas tá bem legal, tá? E para fechar aqui com você, Luiz, eu queria ver com você, fazer uma outra pergunta, já voltada mais agora para o seu trabalho em si. Como que você acha que dentro de uma equipe multiprofissional você poderia, na prática mesmo, estou falando assim já, não o que você viu nos estudos, mas eu quero saber de você, o que você faria para você trabalhar numa equipe multiprofissional com game terapia? Com o conhecimento ali, eu acho que a gente entender o público, né? Se for crianças, a gente fazer uma anamnese, entender ali o que a gente vai lidar e a gente tentar buscar através da game terapia a utilização de consoles para voltar e melhorar no quesito déficit, né? Tipo, se a criança tiver um déficit motor ou cognitivo, a gente sempre tentar pegar procedimentos que vão melhorar essa questão. Então, a gente vai buscar consoles, vai buscar jogos que auxiliam nisso. Então, como é um processo que ainda está cada vez mais desenvolvendo, hoje em dia já tem pessoas fazendo videogames para melhorar a questão de tal déficit motor, déficit cognitivo. Então, a gente entender o que a gente precisa melhorar ali nesse contexto e buscar esses consoles para aplicar na prática. E a gente fazer avaliações pré e pós. Tipo, eles começaram assim e agora já estão assim. E a gente ir sempre direcionando o trabalho. Muito bem. Diga, só para a gente fechar rapidão, qual você acha que é o contra da game terapia para a gente poder trabalhar? Você falou dos prós. E um contra? Eu acho que a tecnologia, é algo que é muito novo. Pode parecer que não, mas é muito novo. Então, às vezes tem um preconceito ali. Putz, cara, a gente vai fazer o tradicional, a gente não vai mudar. Então, a gente tem que quebrar um pouco isso, desconstruir um pouco isso, para a gente conseguir implementar. Beleza, a gente vai utilizar essa tecnologia auxiliando esse processo que a gente já conhece. Então, é muito do novo, a gente está fazendo algo novo. Ela não substitui, que nem eu citei no trabalho, ela não substitui o modelo tradicional, mas ela pode ser um modo, uma nova estratégia que é interativa, que vai melhorar o entretenimento, que vai aumentar a adesão dos pacientes na prática tradicional. Então, ela é um suplemento, ela vai ajudar a gente melhorar e desenvolver melhor o que a gente já conhece. Muito bem. Isso é importante, sempre as coisas boas a gente gosta de ler, né, em qualquer coisa, mas sempre esse outro lado é importante que seja colocado, principalmente num processo de discussão de um trabalho, tá? Por exemplo, o preço não é tão acessível para qualquer pessoa, né? Comprar um console desse, né? Então, essa contrapartida dos benefícios, não que seja um malefício, né? Mas elas são importantes que você também incremente no trabalho para deixar bem... todas as partes foram ouvidas do processo, tá? Mas é isso, Luiz. Então, parabéns de novo pelo trabalho, parabéns ao professor Rubens pela condução do trabalho, e muito em breve eu já farei as considerações lá no ambiente virtual da FEFISO para o professor Rubens e para você, tá bom? Um abraço, Luiz. Obrigado, professor. Agradecemos muito, professor Marco, essa importância de um outro olhar, né? Então, tem muitas coisas que o professor Marco apontou que eu não veria porque trabalho com outra área, né? E aí são outros costumes, outras formas, né? E é bom o Luiz ficar atento, né? Porque dependendo de onde ele está pretendendo publicar e prestar ou continuar a pesquisa, ele vai ter que se adequar à cultura daquele grupo acadêmico, daquela área de construção do conhecimento. Luiz, eu recomendo depois que você pegue você tem até o dia
17, dá para fazer isso. Dá para você pegar esse vídeo e as anotações que estarão na área do aluno, do professor Marco. E nesse quesito risco, eu acrescentaria também, seria legal você, pelo menos, apontar isso, que tem uma discussão enorme nas ciências humanas acerca da humanidade, né? E como que vai ficar a humanidade quando a gente ficar totalmente dependente das máquinas, né? Então, se você está apontando aí a questão da realidade virtual com o potencial terapêutico, eu acho importante apontar, além do valor, da inacessibilidade para os países mais pobres, né, que o professor Marco já apontou, também indicar os riscos dessa discussão do que é ser humano, sabe? Claro que não há espaço de você se aprofundar ali, você, né, dá uma indicação que essa é uma discussão latente, porque eu acho que isso mostra que você está atento, né, de uma maneira transdisciplinar na sua discussão. De resto, Luiz, parabéns, né? Eu acho que isso é a produção de ciência. Agora você continua, você volta lá, vê o que faltou para melhorar, né? Trabalha no texto. E aí, se você pensar em formatar ele, submeter para uma revista, o parecerista vai mandar de volta, pedindo para arrumar um monte de coisa, que um monte de coisa não está legal, e assim vai, né? Essa é a construção da ciência. Por isso que a gente perde tanto, né, para entretenimento. Entretenimento é rápido, né, e é feito para agradar. Ciência é trabalhoso e demorado, tá? Parabéns por entender isso, parabéns pela sua defesa, né? Que é palmas para você aqui. Obrigado, professor. Obrigado por tudo. Muito bem, vou parar a gravação para ficar em vídeo separado.